Oi, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula aqui no Ciclo Educação, uma aula de ciências, com a professora Marisa Araújo, Marizinha, a intérprete de Libras, Márcia. Tudo bem, Márcia? Bem, sejam bem-vindos para essa aula de Química, tá, gente? A gente está aí estudando Química já, né, há uns dias, há umas semanas. A aula de hoje, reações químicas e leis ponderais. Tá? Uma aula aí do 9º ano do ensino fundamental, anos finais. O que queremos aprender na aula de hoje? Olha, as habilidades. Comparar quantidade de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. E reconhecer uma transformação química como uma transformação que envolve o rearranjo de átomos e conservação da massa, ok? Bem, o que são reações químicas? Reações químicas são transformações, né, da matéria. E essas transformações, gente, as substâncias vão ter aí seus átomos sofrendo um rearranjo, tá? Então, você vai ter um estado inicial e um estado final, tá? É muito fácil na natureza perceber aí reações químicas, tá? Eu ensinei na aula anterior que existem evidências como mudança de cor, vocês lembram? Cheiro, etc. Aqui eu tenho um prego, olha, tá muito pequenininho, não sei se dá para vocês verem, tá, gente? Mas eu vou pôr pertinho aqui para vocês enxergarem, ó. Um prego bem enferrujadinho, tá, gente? A ferrugem era uma reação do oxigênio com o ferro, tá? Uma oxidação, tá? Que acontece, uma reação química. Um outro exemplo aqui de reação química, olha, uma maçã. Eu trouxe aqui uma maçã, olha. Bastou eu picar a maçã para ela ficar o quê? Ela também oxidou, reagiu com o oxigênio do ar e ficou com essa cor modificada. Uma evidência aí de uma reação química, tá? As reações químicas são fundamentais para que a substância, todas as substâncias que existem no planeta, né, existam. E aí nós podemos ter a vida, né? Então é muito importante. Olha, existem fatores responsáveis pelas reações químicas. Por exemplo, natureza dos reagentes, eles têm que ter afinidade. Por exemplo, água e óleo não se misturam, né? Não tem afinidade. Tem que ter afinidade. Um sal na água já se mistura ali, tá? O contato entre eles, isso é fundamental. As moléculas têm que encontrar uma com a outra, tem que ter um contato ali eficiente, tá? Um choque ali, tá? Para poder acontecer a reação química. Os choques eficazes, não basta um choque qualquer, tem que ser eficaz. E a energia de ativação. Então aqui eu mostrei para vocês, olha, um GIF. Esse GIF aqui mostrando as moléculas se movimentando, de repente você vê alguns contatos, olha, eficazes, colisões eficazes. Então eu tenho aqui, olha, as moléculas iniciais, que apareceram aqui na tela. Agora, elas conseguiram fazer uma colisão eficaz, formou um complexo ativado. A reação acontece e eu formo um produto. Então as colisões, elas são importantes, tá certo? Por isso que a temperatura influencia na reação, o estado físico, tá? Beleza? Bem, lembrando, que eu já ensinei para vocês em outras aulas, que uma reação eu tenho reagentes e os produtos. Aqui mostrando hidrogênio combinando, duas moléculas de hidrogênio combinando com uma de oxigênio, formando duas moléculas de água, tá? Reagentes, que está antes da seta, produto depois. Aqui as bolinhas representando a molécula de água. Então, vamos aqui à minha mesa, por favor, minha bancada. Aqui eu tenho, olha, gente, olha, representando uma molécula de água, tá? Dois átomos de hidrogênio ligado aqui, tá? Para uma ligação química, tá certo? Duas moléculas, mais uma molécula de oxigênio, O2, tá? Então, esses são os meus reagentes. Logicamente que eles vão, então, colidir, vai ter que ter aí uma colisão, um choque, né? Tá certo? Formar um produto ativado. E vai acontecer, então, um desmonte. Olha que interessante. Eu vou desmontar aqui essa molécula de oxigênio, tá? Vou desmontar aqui
a molécula de água. Então, há uma quebra de ligação entre os átomos, tá? E agora eu vou formar aqui, então, olha, juntei o oxigênio com o hidrogênio e formei aqui uma molécula de água. Mesma coisa aqui, vou formar uma outra molécula de água. Então, perceberam um rearranjo? Olha, mas eu continuo tendo, não eram duas moléculas com 2 hidrogênios? Então, 4 hidrogênios, eu continuo com 4 hidrogênios e continuo com 2 oxigênios, tá certo? Conservou aí, né, o número aí, a quantidade de átomos, tá certo? Beleza? E formou aqui 2 moléculas de água. Então, foi um rearranjo, tá? Com rompimento de ligações entre os átomos e dentro do átomo, tá? Então, vamos lá. Corrigindo. Rompeu as ligações entre os átomos e entre as moléculas. Desculpa, tá, gente? Então, vamos lá, continuando. Então, aqui eu mostrando que eram, nesse desenho aqui, olha, uma quantidade inicial de hidrogênio, 4, no final vai continuar 4 átomos. E de oxigênio também. Então, há um equilíbrio, tá? Lembra que lei é essa, gente? Que conservam-se as massas, a natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Vocês estão lembrando? Lei de Lavoisier. Qual que é a lei? Olha, lei da conservação das massas, que foi escrita pelo químico francês Lavoisier. A soma das massas das substâncias reagentes é igual à soma das massas dos produtos da reação. Ou aquela frase, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ok? Vamos verificar experimentalmente isso aí, tá? A massa se conserva? Como assim? Olha só, vamos utilizar um balão de Erlenmeyer ou balão de fundo chato. No caso, eu trouxe um balão de fundo chato. Um copo de Becker, eu usei um copinho normal de suco, tá? Não tem problema. Um funil de vidro, balão, balança digital, vinagre e bicarbonato de sódio. Então, vamos aqui na minha bancada, por favor, vou fazer um experimento para vocês. Eu tenho aqui uma balança digital, está variando aqui o valor por causa do meu movimento. Vou colocá-la agora sobre a minha mesa, zerou. Vou então colocar agora o balão de fundo chato e um balão de aniversário. Eu não quero o peso disso aqui. Então, deu ali 83, eu vou tarar. Tarar você zera, zerou. Então, isso aqui não vai entrar na minha brincadeira, tá certo, gente? Agora, então, vou pegar um funil e vou colocar aqui vinagre, tá? Tá bom. Esperar pingar. Ok. Deu 20. Agora eu vou pegar o balão, gente. É o seguinte, eu já pesei um outro balão, aqui é igual, né? A gente já fez experimento antes. O balão aqui, eu coloquei nele, olha só, um funil, tá? E coloquei aqui bicarbonato de sódio, tá certo? Aqui, ó, desse jeito, ó. Joguei bicarbonato de sódio aqui dentro do funil, que caiu aqui dentro do balão, tá certo? Beleza? Então, aqui, olha, ele já está aqui. Lembra que eu já tinha zerado, né? Tarado. Então, aqui eu vou colocar esse balão aqui, tá? Beleza. Vou anotar ali o valor, tá? Deu 21, tá certo? Então, eu tenho aqui os reagentes, que é o quê? O vinagre e o bicarbonato, 21 gramas. Agora, eu vou reagir os dois. Vamos ver se vai alterar aí a massa dos produtos. Então, agora, vamos ter uma reação química, ó, que vai produzir, vou segurar porque produz gás, não pode sair o gás. Vou segurar aqui um pouquinho, tá, gente? Tá dando até um barulhinho aqui do gás. Espera só um pouquinho. Ok. E ali marcou novamente 21 gramas. O que quer dizer isso? Que não houve alteração de quê, gente?
da massa. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Logicamente que aqui o balão está segurando aqui esse gás. Então, o sistema ele é fechado. Num sistema fechado, a massa dos reagentes não vai mudar em relação à massa dos produtos. Se eu tirar o balão, isso vai para o ar, então vai ter uma alteração, porque foi aí para o ar, tá? Mas no sistema fechado, ok, lei de Lavoisier, ok? Vou colocar isso aqui de ladinho, beleza? Vou deixar aqui. Ok, então vamos lá. Voltando aqui para o quadro. Agora, lei de Proust. O que essa lei de Proust diz? Olha, lei das proporções constantes ou lei das proporções definidas. Formulada no início do século XIX pelo químico francês Proust. E ele afirmou que uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples e elas são unidas sempre na mesma proporção em massa. Ai, como assim, Marisa? Vou dar um exemplo bem legal. Ai, quem não gosta de um bolo que a mãe faz? Né? Eu adoro fazer bolo, olha lá. Receita de um bolo. Peguei lá na internet, tá, gente? Uma receita de bolo. 2 ovos, 120 gramas. Vocês vão reagir com 2 xícaras de farinha, 220 gramas. 1 colher de fermento, 10 gramas. 200 ml de leite, 100 gramas de manteiga. 40 gramas de açúcar. E daí? Uai, se eu quiser dobrar a receita, eu tenho que manter a proporção. Como assim, Marisa? Olha, 120 gramas de ovos reagem muito bem com 220 gramas de trigo. Então, se eu colocar 4 ovos, eu não dobrei o ovo, eu tenho que dobrar também o trigo, 440 gramas. Ah, Marisa, vou dobrar também o fermento. Se é 10 que reage com 2 ovos, com 4 ovos reagem 20. Então, se você dobra algum item da receita, você tem que dobrar os demais. Proporção constante. Ah, a gente trabalha com isso na cozinha da casa da gente, senão vai ficar ruim. O bolo vai solar, vai ficar mais líquido, vai dar tudo errado, ou não vai crescer, ok? Um exemplo muito legal. Então, aqui eu vou fazer um cálculo com vocês, para vocês exercitarem aí essas leis, tá? Vamos lá. Lembrando que massa dos reagentes é igual a massa dos produtos. Então, olha que legal. Aqui, para formar, olha, se eu juntar carbono com oxigênio, eu formo CO2. Reagentes, produtos. Tá certo? Deixa eu só ver uma coisinha aqui rapidinho. Não, tá certo. Eu queria só ver se eu tinha colocado um troço. Então, aqui agora, olha os reagentes, olha. 12 gramas de carbono mais 32 de oxigênio. É a massa dos reagentes. Qual vai ser a massa dos produtos? É só somar. 32 com 12 vai dar quanto? 44 gramas de gás carbônico. Ok? Massa dos produtos com massa reagentes. E agora? Ah, mas eu quero reagir, Marisa, agora 36 gramas. Com quantas gramas de oxigênio eu vou reagir? Olha que interessante, você sempre vai na primeira experiência, no inicial. Eram quantas gramas? 12. 12 para 36, vocês concordam que eu tripliquei a quantidade? Então, também eu vou triplicar a quantidade aqui de oxigênio. 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9, 96 gramas. Somando 132, que é 3 vezes 44, certinho, tá vendo? Mesma coisa aqui. O que aconteceu agora, Marizinha? Vou apagar aqui para ficar mais fácil. Eu tenho agora 6 gramas. Compara com o inicial. Inicial era 12. 12 para 6, eu reduzi a metade. Então, eu também vou reduzir a metade o oxigênio. Se aqui era 32, aqui vai ser quantos? 16 gramas. Tá certo, gente? Eu tenho que reduzir tudo a metade. Aqui não era 44, vocês lembram? A metade é quanto? 22, que é a soma aí 16 com 6. Viu que interessante? Então, soma das massas, né? Proporção constante aqui, lei de Proust. Se eu reduzir metade, eu reduzo a metade também. Se eu multiplico por 3 o carbono, eu multiplico por 3 o oxigênio. E Lavoisier, a massa se conserva. Muito legal. Então, vocês podem fazer exercícios aí com professores de vocês
e também fazer aí, pegando aí no YouTube e dando uma olhada novamente, tá? Beleza. Existem diversos tipos de reações químicas, tá, gente? Síntese ou adição, decomposição, análise, simples troca e dupla troca. Olha só, uma reação de adição, o nome já diz, eu vou juntar duas substâncias e formar uma. Então, olha só, a fórmula é A mais B dando C. Exemplo, magnésio com oxigênio formou uma substância composta, que é o óxido de magnésio, tá? Tá vendo? A mais B dando C. Vamos ver agora outro exemplo de reação química. Decomposição ou análise. Agora eu tenho uma substância que vai decompor em duas, tá certo? A fórmula é uma substância composta A dando duas, B e C. Um exemplo, se eu tiver aqui, olha, carbonato de cálcio, eu vou separar, é uma substância, vai formar aqui, olha, óxido de cálcio e gás carbônico, formaram duas. Se eu quebrar a molécula da água, ele vai formar duas moléculas, tá certo? Então, eu chamo de decomposição. Outro exemplo aqui agora. Simples troca ou substituição. Olha que interessante. Eu tenho A com BC. Agora, o A vai ficar amiguinho do B. Ficou a B e o C ficou sozinho. É aquela troca de pares. Olha que interessante, olha. O zinco estava sozinho aqui e o hidrogênio junto com o cloro. O que aconteceu aqui nos produtos? O zinco agora ficou amigo do cloro e quem ficou sozinho foi o hidrogênio. Então, eu tenho sempre, na simples troca, um elemento que vai ficar sozinho e o outro formando a substância composta. Então, olha aqui a seta. O zinco sozinho, agora o zinco com cloro. O hidrogênio estava com cloro, agora o hidrogênio está sozinho. Houve uma troca de pares, ok? E agora, reação de dupla troca. Olha só, aqui eu tenho AB reagindo com CD, eu troquei os dois. A ficou com C e B ficou com D. Então, olha um exemplo aqui, olha. Sulfato de sódio com cloreto de bário. Agora, eu tenho sulfato de bário e sal, NaCl. Então, eu troquei, olha, esse que estava com sódio, agora está com o bário, tá vendo? Houve uma dupla troca. E o cloro, agora que estava com bário, no produto ficou com sódio. Então, eu troquei os dois. Vamos ver aqui, ó. Era com sódio, fez par agora com bário. Fazia par o cloro com o bário, agora o cloro faz par com o sódio. Uma dupla troca, tá certo? Então, exemplos aí, então, de reações químicas, tá certo? Quero saber, a formação da água é de que tipo de reação? Ah, eu fiz aqui na minha bancada, vocês lembram? Eu juntei duas moléculas de hidrogênio com a molécula de oxigênio, quer dizer, eram duas substâncias compostas e formou uma, que é a água. Então, é o que, gente? A mais B dando C, uma adição, ok? Essa foi a minha referência bibliográfica. Espero que tenham gostado dessa aula de Química, tá? Espero vocês. Tira dúvidas e a próxima aula. Um grande beijo da Marizinha.